O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão, e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os pecados. No início do Evangelho de hoje, Jesus estava com alguns discípulos sobre um monte e desceu até onde estava ali uma multidão de pessoas e um fato, que era exatamente uma criança que o pai havia levado até os discípulos de Jesus, pedindo a cura. Quando Jesus chega, algo interessante ocorre, porque as pessoas que estavam ali viram que era Jesus, e o texto não diz com essas palavras, mas como eles acorreram até Jesus para saudá-lo, isso significa que foi manifestado de maneira espontânea e com gestos e atitude de ir até Jesus, uma alegria e confiança. Alegria por terem visto o Senhor, confiança, porque sabiam que Jesus podia ajudá-los. Então podia ajudar aquele pai, podia ajudar aqueles que acreditavam na cura daquela criança. E eles colocaram de fato a sua esperança naquele que tinha poder para solucionar aquela situação. E não foram decepcionados. O pai, que ainda havia uma fé imperfeita nesse sentido, ainda oscilante, quando Jesus o questiona, ele não vai mais, vamos colocar, se
permitir tal desconfiança. Ele mesmo vai dizer em voz alta: eu creio, mas de fato eu preciso que a minha fé, seja fortalecida, seja aumentada. Eu acho que essa também deveria ser, a nossa atitude diante do Senhor em cada momento da nossa vida. De fato nós cremos, mas precisamos que o Senhor nos fortaleça em nossa fé. Nós acreditamos, mas muitas vezes vacilamos naquilo que acreditamos ou naquele que acreditamos. Ficamos felizes com a presença do Senhor, saudamos o Senhor, como aquela comunidade foi até Jesus, mas precisamos, como aquele pai daquela criança, pedir ao Senhor, reconhecendo que cremos, no entanto, pedir ao Senhor que possa fortalecer-nos na fé, principalmente diante das provações e das provações que estamos vivendo, nesses últimos dias ainda mais, quase que se torna uma rotina que não deveríamos nunca nos acostumarmos com ela, infelizmente uma rotina de dor e de perdas, e isso de fato não deveria fazer parte da nossa história. Se geograficamente é uma realidade, das chuvas cada vez mais fortes, não tenho dúvidas a esse respeito, e não é sobre isso que estamos questionando, mas esta realidade de não nos acostumarmos com esse tipo de dor. Temos as dores do dia a dia, não resta dúvida que até nos fortalece, mas a perda de pessoas queridas, da forma que tem ocorrido, isso pode mudar. E Deus ilumina e os seres humanos têm condições, se não for para reduzir a zero, a quase zero, toda essa situação. Que o Senhor possa nos dar também toda aquela verdade em nossos corações, como nós rezamos no Salmo, que esses conhecimentos que vêm de Deus, os preceitos do Senhor, eles são sempre retos. E quando a gente sabe o que é o bem e o que nós devemos fazer, isto produz alegria ao nosso coração. Diz assim, como nós repetimos no Salmo, os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Então, quando sabemos como devemos fazer o bem, isso traz alegria ao coração. A primeira leitura nos alertava que toda a questão de ciúmes e rivalidades acabam por destruir o bem, aquilo que poderia ser bom. No entanto, a sabedoria, ela vai muito além dessa situação. A sabedoria, ela é paciente, ela é tranquila, ela é geradora de paz, de busca de paz. Que possamos juntos, cada vez mais, continuar nos ajudando. Por isso, dizia também ontem nas missas que celebrei, se grande e imensa é essa dor que passamos, e tantos de nossos amigos próximos e também distantes, mas bem maior se manifesta um coração generoso que se apresenta como uma humanidade, numa numerosa multidão de pessoas que se ajudam e nos ajudam.